Eu sou atriz, sou coaching de cinema, diretora de teatro, escritora, poeta. Me formei na URGS, no Departamento de Artes Cênicas, em 1989 e meu nome é Nora Prado. A mãe sempre nos levava ao circo, ao cinema, ao teatro, né? Todas as atividades ligadas à cultura sempre foram muito valorizadas dentro da minha casa pelo meu pai, pela minha mãe. E era muito comum que viessem outros artistas, então Érico Veríssimo vinha almoçar em casa, Luciano Veríssimo jantava, o Chico Stockinger ia passar a tarde, né? O Mário Quintana, o Jorge Amado se hospedava lá em casa, né? Dormiam na sala, né? De manhã cedo a gente ia lá brincar com ele, com a Zélia, né? Eu, uma menina de 6 anos, 5 anos, né? Ele me chamava, o Jorge me chamava a louca do Amazonas, certo? Porque eu gostava de dançar, ficar me exibindo no meio da sala, enfim. Então, o pai gostava muito de música clássica, eu ficava dançando, me imaginando uma bailarina. Então, sempre teve um apelo artístico muito forte, né? Uma valorização, né? E desde os 5 anos eu botava a camisola da minha avó, ia para o jardim brincar, fantasiando de princesa, imaginando que eu seria atriz. Eu sempre quis ser atriz. E claro, né, aqui em Porto Alegre não havia escola ou oficinas ou cursos de teatro na minha época, eu sou de 62. Naquela época você tinha que ir para Campos do Jordão fazer uma oficina de férias, né? Enfim, quando o Sérgio Ilha começou a fazer os cursos livres, né? Em 78 eu fiz o primeiro, em 79 fiz o segundo e dali eu já saí para fazer espetáculo, né? O meu DRT, que estão querendo extinguir, que horror, não vão conseguir, é de 1979. Foi muito bom. Eu lembro que eu já fazia teatro profissionalmente, já tinha ido para São Paulo, para o Rio, para Curitiba, com espetáculos do Rio Grande do Sul, com Gilmar Messias. Alguns colegas mais velhos me diziam, mas para que tu vai fazer a faculdade, a universidade? E eu já sentia que era fundamental eu conviver com gente com os mesmos interesses, com os focos semelhantes, ter uma diversidade, ter uma sistematização, né, de conhecimento, né? Eu imaginava que seria fundamental, como de fato foi. Enfim, tive professores maravilhosos, né, colegas, né, atores consagrados que continuam na ativa, fazendo teatro, né, resistindo, né, porque fazer teatro ou a arte neste país é uma forma de resistência, né, porque não há incentivo, né, ou muito pouco, ínfimo. Acho que essa sistematização, né, o apreço à leitura, conhecer Stanislavski, os grandes mestres, os teóricos do teatro, né? Ver o que eles fizeram na prática, observar. Então, acho que essa sistematização do conhecimento, né? Essa disciplina, né? Que a universidade ajuda a formar, foi muito importante, né? Os aquecimentos, né? Toda a base do teatro físico, né? Está com o teu instrumental, né, do corpo, da voz, bem aquecido, preparado para você entrar em cena, né, para você se relacionar com o público, né? Então, inúmeras, né, vantagens, né, eu considero até hoje, de fazer uma universidade, né, fazer. E foi maravilhoso, né, a URGS. Das três, né, teatro, cinema e televisão, o teatro é o que resguarda, né, mais fortemente a característica de artesania, de artesanato, de laboratório, de espaço mais dilatado
para conceber, para imaginar, para criar, para errar, né? Para experimentar, né? Tem esse luxo do tempo, né? E da minúcia, do detalhamento, e pela natureza da repetição, porque assim como eu repito, né, o ensaio, eu experimento, eu descubro, né, a cada nova apresentação frente a um público novo, que reage de forma diferente. Eu também, como atriz, né, dentro do meu personagem, na circunstância cênica, eu também vou me comportar e vou assimilar essas mudanças, né? Elas também vão ficar impregnadas dessa reação específica, né? Então, há um controle do ator sobre o resultado do seu trabalho muito maior e total, absoluto, dentro do teatro, né? O teatro oferece a minha possibilidade de chegar ao extremo da excelência da atuação, né? O cinema, ele já precisa que você esqueça muito desse repertório teatral, do gesto mais desenhado, do corpo dilatado, porque está em cena e precisa atingir muitas pessoas, né? Aqui é como se o público viesse, né? Porque a câmera vai te enquadrar no close, ou no primeiro plano, um plano americano, num plano de conjunto. Vai exigir um treinamento muito mais sutil, muito mais específico, né? E é alguma coisa que muitos atores confundem. Ah, tem que fazer menos. Sim, tem que fazer menos, mas não significa que ele esteja esvaziado de sentimento, de pensamento, de tônus, né? É o corpo natural, mas é um corpo presente, né? Tem um personagem, tem uma circunstância. Então, infelizmente, eu fiz muito pouco. Dei muita aula de cinema, né? Eu trabalhei com a Fátima Toledo, em São Paulo, maravilhosa. Né? Tive experiências incríveis, né? Treinando os atores do Central do Brasil junto com ela, enfim. Então, eu gosto muito de cinema, adoro, né? Adoraria ter feito, né? Me convidem, senhores diretores. Mais cinema, né? Porque é maravilhoso. E na televisão, então, é um salve-se quem puder, né? Venha com seu texto não somente decorado, mas absolutamente assimilado, porque vai ser quando as luzes e todo o aparato estiver pronto, o diretor pedir, né? São 40, 50 cenas, não sei quantas sequências por dia, e é um regime industrial. Você tem que estar muito seguro, né? Você vai para as feras, né? Vai para a selva. Eu acho que quem tem a oportunidade de fazer cinema, experimentar televisão e ter feito muito teatro antes, eu acho que ele circula de uma área para outra e leva achados do cinema que ele pode botar eventualmente no teatro, manhas do teatro que ele pode levar para a televisão e assim por diante, né? São atores, né, que podem ter uma riqueza de eficiência cênica nos três veículos, né, que são igualmente difíceis, né? Ter sido atriz facilitou muito a compreensão do que significa o trabalho de um diretor, né? Por ter sofrido a solidão, a angústia de estar na frente da iluminação, das câmeras, né? Tendo que dar um resultado específico, gera muita angústia, né? Então, como diretora, né, saber como estimular, como tranquilizar, como pedir, né? Eu lembro que muitas vezes eu, como atriz, ia num teste de comercial, por exemplo. Então, eu fazia. Daí, quem dirigia dizia, ah, tá muito bom, foi ótimo, mas vamos fazer mais uma vez. Eu pensava, se tá muito bom, tá ótimo, eu vou fazer por quê? O que eu tenho que modificar? Então, você tem que dar esse feedback, esse retorno para aquele ator. Por que nós estamos repetindo? O que você precisa manter que foi excelente? O que você precisa ajustar? O que você precisa modificar? Dirigir ou dar aulas, né? Porque é uma maneira também de você dirigir, é aprender a ver. Entender o que você está vendo, entender o que aquele ator está fazendo, como que você pode acomodar né, ele nele mesmo, para ele dar o melhor de si. Então é um exercício fabuloso, né, muito bom,
né? E para você como atriz, né, o fato de você dirigir também ajuda o seu lado de atriz, é fantástico. No cinema, hoje em dia, no Brasil, né, isso na Europa, nos Estados Unidos, esse trabalho de preparação, há muitas décadas, é investido, é valorizado, tem profissionais específicos. No Brasil, há um pouco mais de uma década, talvez, né, que se valoriza esse profissional. Por quê? Porque muitas vezes esses atores que vão fazer cinema ou vêm da televisão, do texto jogado, que não importa, ou vêm do teatro, que é um texto mais trabalhado, mais dilatado, mais rebuscado, que também precisa sofrer essa naturalização, né? Enfim, essa adaptação para essa linguagem realista do qual o cinema se utiliza, né? Então, muitas vezes aquele ator vinha com um peixe fora d'água, dava um resultado que não correspondia ao que era esperado dele. Então você precisa, com aquele elenco, chegar numa sintonia comum, numa performance semelhante, adequado para aquela circunstância, para aqueles personagens, para aquele filme, para aquela narrativa, de que modo aquele diretor está contando essa história. O que é preciso enfatizar? Então, por que é importante? Porque você instrumentaliza esse ator que não está acostumado ao tamanho, vamos dizer assim, entre aspas, da atuação para a câmera, essa sutileza, né? Essa economia de recursos, para dizer muito, né? Você acomoda ele no novo veículo, você dá segurança a ele, ao diretor, né? Faz a química entre eles, né? Para que depois ele vá saber se virar sozinho e ficar tranquilo, porque o diretor vai ter que dar conta de uma série de coisas. Então, normalmente, o diretor de cinema, ele precisa desse ator pronto. Entra e me dá tudo que eu preciso. São poucos, né, os diretores que têm, né, esse prazer em dirigir e tirar cada vez mais a sutileza do ator, enfim. Diferença, não há diferença nenhuma, né? Você ensaia ao mesmo tempo, você se dedica na mesma proporção, na mesma medida que você se dedicaria para um espetáculo adulto, né? Então, a diferença enquanto resultado estético, formal, não há, né? Aliás, eu gosto muito de seguir a risca o que o Stanislavski dizia, né? Basicamente, não há diferença entre teatro infantil e teatro adulto. A diferença é que teatro infantil você deve fazer com muito mais empenho ainda, né? E é um espetáculo que a gente já faz há 10 anos, com o pé nas costas, como se diz. Eu fiquei muito feliz a propósito do prêmio, né? Porque eu acho que eu mereci. Nunca fui indicado para absolutamente nada. Acho que veio numa ótima hora, né? Eu comecei fazendo teatro infantil em 79, numa produção do O Grupo Produções. Amo fazer teatro infantil porque eu tenho uma resposta imediata, né? A criança não tem filtro, não tem essa hipocrisia adulta, se não interessar, ela não presta atenção, ela vai fazer outra coisa, ela vai conversar. Se gostar, ela realmente vai gostar, vai se interessar. E elas são muito afetivas, né? Eu adoro fazer teatro infantil porque normalmente, quando termina, tem uma fila, assim, eu me sinto uma noiva, assim, recebendo os parabéns. Daí vem aquelas crianças fofas, aquelas peles macias, te dão um beijo, abraço. Eu acho o máximo, adoro. Faço teatro infantil só para ter abraço no final. Eu tinha tido uma investida na literatura, vamos dizer assim, quando eu fiz um monólogo chamado A Modelo. Narra a minha história como modelo vivo, que eu fiz para o Vasco Prado, para Zorara, para diversos
artistas plásticos em Porto Alegre, depois em São Paulo. Enfim, foi um espetáculo muito interessante e eu escrevi o texto, né? Eu tive um episódio de câncer em 99, quando eu morava ainda em São Paulo. E depois que passou aquela barra pesada da quimioterapia, que é um verdadeiro horror, né? O mundo vira em preto e branco, não tem mais cor, não tem mais sentido. Quando eu comecei a voltar, me vinham muitas reminiscências e eu comecei a escrever nesse tom confessional, né? E daí comecei a escrever muita coisa, e nunca mais parei, né? De fazer poesia. Um tempo depois eu comecei com várias crônicas também memorialistas, né? Tempo de infância. Eu escrevo habitualmente no Facebook crônicas sobre acontecimentos pessoais, ou da vida política, ou da vida nacional, ou impressões sobre a vida, enfim. É uma coisa que me dá muito prazer, porque eu só preciso do computador, da mesinha, da cadeirinha e pronto. Então, o meu lado de atriz, ou o meu lado artista, né, ele pode rapidamente se manifestar através da escrita, seja conto, crônica, ou especialmente a poesia, né, com a qual eu me identifico muito, e rapidamente aquilo me faz bem, me deixa feliz. A arte é uma necessidade, antes de ser finalidade, é uma necessidade de se autoconhecer, de se autoexpressar, de manter elos com a sua comunidade, de se espelhar, de se reconhecer através do outro, né? De elaborar medos, fantasias, propor perspectivas diferentes, né? Então, a arte é uma necessidade, né? Todas as crianças desenham, todas as crianças atuam, todas as crianças cantam, né? É uma necessidade humana, do humano, né? Do gênero humano, graças a Deus, né? Então, a arte pode muito, né? Porque sempre te coloca frente a ti mesmo, né? A gente pode não saber absolutamente nada de política, de história, né? Mas a gente conhece o extrato desses períodos históricos através da arte, né? A reminiscência artística sempre é sintética, ela sempre é poética, né? Porque ela carrega essa síntese de revelar como que eram os princípios daquela sociedade, como se pensava, como se articulava politicamente. Vai estar lá contido numa obra literária, num poema, num jarro, né? Numa pintura, numa peça de teatro, vai estar lá, tudo contido. Então, hoje em dia, em que essas polarizações, extrema direita, extrema esquerda, todas as gamas que tem entre um lado e o outro, essas intolerâncias, né, de ambos os lados, né, todos querem ser mais reais que o rei, né, as partidas de futebol, né, políticas, né, essa loucura, né, que existe hoje. Eu acho que nunca foi tão importante, né, o teatro, né, teatro, cinema, né, porque são artes narrativas, né, que colocam um ser humano, um personagem específico em conflito, né. Acho que é muito importante, né, para a gente relativizar as verdades, né. Eu tenho horror de verdades absolutas, né? Detesto religião. Hoje em dia sou uma anarquista completa, não tenho mais partido político. Políticos e religiosos são egocêntricos, manipuladores, narcisistas, né, em potencial. Muito mais que os atores. Os atores também são, né? Então, eu sempre digo para meus alunos, relativizem, né? Sucesso e fracasso são extremos muito subjetivos e ilusórios, né? A arte serve para relativizar a verdade e para atualizar o ser humano, né? Eu acho que a gente, né, nós atores somos repórteres do nosso tempo, né? A gente reporta a situação atual, mesmo que eu use Shakespeare ou uma tragédia grega, né, para falar do que acontece hoje, né?
esses abusos de poder dos nossos governantes, né, a nível municipal, estadual, nacional, né, esse desmonte da cultura, né. A educação, então, é uma desgraça, né. Saúde também a zero, né. Os orçamentos cada vez mais enxugados, menores, né. Então, realmente, assim, nós artistas temos que continuar acreditando, resistindo, encontrando meios, inventando, né, para conseguirmos manter essa tradição da arte, seja nas artes visuais, qualquer que seja a arte, né. Mas as artes narrativas, como o cinema e o teatro, né, e que precisam necessariamente, né, da presença do outro em tempo real para se fazer o espetáculo, elas são muito importantes, né. Eu acho que a gente vive um momento muito dramático, né, do ponto de vista político, né, porque a gente acredita, né, em bandidos e mocinhos, né. Não há bandidos e mocinhos, né. Há sim, né, a gente muito mal intencionada, os meios de comunicação também distorcem, né, manipulam, né, esse jogo político. Quem se favorece são eles, né. Apesar de toda a dramaticidade, todo o horror que se apresenta, né, eu acredito não só na força da arte, como na força e na capacidade de pensamento crítico da sociedade, né. Apesar de parte dela estar, né, intencionalmente com a viseira ou fingindo que está tudo certo, a gente sabe que está tudo péssimo, né. Não se pode enganar todo mundo o tempo inteiro, né. É muito importante que hajam atores e artistas interessados em ensinar o seu ofício, né, para que a gente continue formando, né. A formação é muito importante, né. E veja bem, você não precisa se aposentar para dar aula, né, ao contrário, quanto mais você atua fora, melhor professor você se torna, né. Então, a gente vai ter que aguentar esse período de trevas, né, de Idade Média moderna, né. E veja bem, eu também não acredito em salvadores da pátria, né, a gente tem que criar uma nova classe política, porque essa tá podre, essa toda com raríssimas, há honrosas exceções, graças a Deus, mas a maioria está contaminada, podre, a gente tem que reciclar, né, acho que tem que botar gente nova, sangue novo nessa política, né, novas lideranças, não é possível, né, não pode viver de salvadores e salvadoras da pátria, né, tem que ter, né, e tem que pensar que são gente, que são pessoas, que vão ali para cumprir, né, um mandato e que tem outros, né, se eu pensar que só tem um ou uma, né, pelo amor de Deus, né, é como pensar que tem uma verdade absoluta, não tem, no meu ponto de vista, né. E agora, claro que é pior porque em termos mundiais, né, a gente tem um Trump, a gente está cheio de déspotas modernos, né, cheio de tiranos, né, modernos, então a gente vai ter que continuar lidando com esta, né, com esta escravidão moderna.